Olá, você está em Afroturismo, o Movimento. Eu sou o jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. No programa de hoje, nós vamos fazer uma viagem pela Salvador Negra. Quem nos acompanha nessa viagem, nesse episódio, é o museólogo Eldon Neves, que é anfitrião do Guia Negro e militante na UNegro. Eldon, obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. O prazer é todo meu de estar aqui hoje com vocês. A gente falou que vai fazer uma viagem pela Salvador Negra, mas eu queria visitar com você especialmente o Pelourinho. A gente desenvolveu juntos, um roteiro ali pelo Pelourinho, que é a Caminhada Salvador Negra, e eu queria que você trouxesse algumas histórias que são imprescindíveis das pessoas conhecerem quando visitam Salvador e especificamente o centro histórico da cidade. Antes de tudo, vale lembrar que no último dia 29 do mês de março, nossa cidade aqui, Salvador, completou 473 anos. E que esses 473 anos, ele tem tudo a ver com a vinda dos nossos ancestrais escravizados e que foram os construtores aqui dessa Roma Negra, como é sempre dita. Para aqueles que vêm visitar Salvador, em especial o Centro Histórico, temos alguns pontos que são fundamentais. Entre eles, eu posso citar aqui a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é uma organização construída e idealizada por homens negros, em especial Manuel Vitor Serra, que é de 1832 a sua fundação. E a SPD cumpre um papel que foi fundamental e estratégico para a sobrevivência e a manutenção do povo negro na capital baiana. Sociedade Protetora dos Desvalidos, o termo já diz, desvalidos, aqueles que não têm para onde ir, os desapropriados, era o termo utilizado pelo aqueles e aquelas que organizavam essa luta e poderiam ajudar qualquer um irmão negro a se manter nas amarras cruéis da nossa cidade. Outro ponto que a gente pode citar também, que é de fundamental importância, é a Casa do Olodum. O Olodum é um bloco A, mas também é uma das organizações mais antigas do movimento negro na Bahia e no Brasil. Foi fundado em 79 e ali conseguiu organizar e levar para o mundo uma nova visão daquele espaço onde nós visitamos hoje, que é o Pelourinho. Antigamente, o Pelourinho Maciel era conhecido como Mangue, ou alguns chamavam de Gueto, e foi o Olodum que ajudou a mudar essa realidade. Hoje o Olodum é uma escola que tem como principal cargo-chefe a sua escola de percussão, mas também a sua escola de formação didática. E hoje consegue organizar a sua memória no Centro de Documentação do Olodum. Então, são dois pontos que são imprescindíveis para que as pessoas venham visitar na cidade de Salvador. E é interessante, porque a SPD ela tem essa sede que é de 1832, é um dos casarões históricos do Pelourinho, e todo mundo passa pela frente da SPD para visitar a Igreja São Francisco, que é uma igreja famosa por ter muito ouro, e todos os guias levam os visitantes que estão no Pelourinho para conhecer essa igreja, passam pela frente da SPD e ignoram completamente essa história. A gente sabe que a história negra ela é sistematicamente apagada, por conta desse racismo estrutural. Acho que nunca foi interesse dos brancos que a gente conhecesse a nossa real história, que a gente conhecesse os nossos heróis e todas as lutas que o povo preto empreendeu para resistir e para estar aqui até hoje. E a SPD ela tem essa importância, então é um prédio que pode ser visitado por qualquer pessoa que estiver ali no Pelourinho. E a Casa do Olodum, ela tem essa grandiosidade desse bloco afro, que é um dos blocos que ditam, o Carnaval de Salvador. São os blocos afros que fazem essa história, essa beleza do Carnaval de Salvador e ele ser tão único como ele é. E é interessante porque na Casa do Olodum a gente também tem uma loja, então você pode comprar produtos, levar aquelas velhas lembrancinhas que todo mundo gosta de levar para casa. Eu acho que realmente são dois espaços imperdíveis. Tem algum personagem que você destacaria do Pelourinho, Eldon? Alguém que está vivo ou alguém que já se foi, que você acha que as pessoas deveriam conhecer mais a história? Tem diversos, e diversos, inclusive. Mas, em especial, Gui, eu vou falar de uma pessoa que é um ícone do Pelourinho, e não só do Pelourinho, mas do movimento negro aqui no estado da Bahia, que é o Clarindo Silva. Clarindo Silva, ele é um empreendedor negro aqui
filho de Oxalá, né? E que se veste de branco desde que eu tenho essa memória. Hoje eu estou com 30 anos, então acho que tem uns 30 anos que eu sei que ele veste branco. E aí, o Clarindo, ele é um dos idealizadores desse movimento negro aqui na Bahia. E ele lançou um novo livro, que é Memórias da Cantina da Lua, que fala um pouco dessa trajetória e dessas lutas naquele espaço do Pelourinho, tanto no período do Mangue, como foi citado anteriormente, como nos novos períodos, né, da reconfiguração daquele espaço do Pelourinho. E um fato curioso sobre o Clarindo é que ele também foi um rei momo aqui no Carnaval de Salvador. Salvo engano, o primeiro rei momo maga aqui da nossa história. E ele conseguiu isso. Então é um personagem assim que marca muito a nossa história. Já que a gente não pode fazer referência a todos, nós priorizamos sempre os mais velhos para fazer essa referência. Você sabe que seu Clarindo, eu sempre me surpreendo, né? Você falou que ele sempre veste branco e é importante destacar que ele tá sempre de roupa social, né? Então de camisa, sapato social, sempre muito elegante, sempre muito simpático com todo mundo que chega na Cantina da Lua. Esse é o nome do empreendimento dele, fica numa esquina da Praça do Terreiro de Jesus. E seu Clarindo completou ano passado 50 anos de Pelourinho. Como diria o Ileaê, 50 anos não são 50 dias, né? Então são muitas histórias que o seu Clarindo acumula ali no Pelourinho e ele sempre recebe todo mundo de braços abertos, onde eu perguntei pro seu Clarindo onde ele morava. E aí ele brincou comigo, olha, eu durmo em Pernambués, eu moro aqui na Cantina da Lua, porque ele fala que passa 18 horas ali, e de fato você vê ele o dia todo nesse empreendimento onde ele começou como garçom, se tornou proprietário e é um dos líderes dessa resistência, né? Toda vez que você pergunta pro seu Clarindo, como que o senhor vai? Como tá, seu Clarindo? Ele responde, na resistência. Então acho que o seu Clarindo é essa figura realmente emblemática do Pelourinho. E Eldon, eu jurei que você ia falar de uma outra pessoa do Pelourinho que eu sei que é muito importante para você e que também ali ao lado do seu Clarindo esteve por muitos anos à frente de um negócio e hoje não está mais entre a gente, que é a dona Laide. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa mulher. Então, eu sabia que ia chegar nesse ponto. A Laide seria também outra pessoa. Na verdade, os dois são elos, né, do Pelourinho. A Laide é minha tia-avó, filha de uma cozinheira chamada Dona das Neves, que vendia feijão na ilha, e com o passar das festas de Largo, começou a fazer a travessia para vender feijão nas festas populares, em especial ali embaixo do elevador Lacerda, que final dos anos 80, início dos anos 90, migrou para o centro histórico, já que ali estava a sua freguesia. E nisso, a Laide, ela conseguiu, dentro de um espaço que era altamente marginalizado, se impor e conseguir construir uma lida e um ofício que era de ser uma empreendedora negra, né? Porque se para um homem negro já era difícil empreender naquele período, imagina para uma mulher negra. E a Laide, ela conseguiu vencer essas adversidades. A Laide, ela foi de fundamental importância, ainda porque ela se tornou uma referência no movimento negro baiano, que hoje, mesmo não estando entre nós, ela ainda deixou alguns ensinamentos, né? Então, ela sempre discutia e falava da importância dos negros nos espaços de poder, nos espaços de decisões, nos espaços do legislativo, do judiciário, do executivo. Então, dentro do bar dela, por exemplo, do bar da Laide do Feijão, surgiu a Bancada do Feijão, que foi um movimento estimulado por ela para que os negros começassem a pensar em indicar outras pessoas negras para disputar a prefeitura aqui de Salvador e cargos na Assembleia Legislativa. Isso culminou positivamente, porque nas eleições de 2020 conseguimos colocar 2 mulheres negras para a disputa do pleito da prefeitura, que foi Olívia Santana e a Major Denise, e isso foi um ensinamento que ela aí deixou. Hoje, nós estamos em um movimento aqui no Pelourinho de transformar a Rua das Laranjeiras em Rua Alaide do Feijão. Por quê? Porque a Laide, além de fazer essa movimentação política, era uma pessoa que tinha uma ancestralidade muito voltada às questões da religiosidade
do candomblé. Então, se você chegasse ali no bar da Laís e ela não tivesse vendido um prato e você estivesse com fome, ela te daria um prato de feijão para você comer. Que isso vem muito dos antepassados, né? Isso vem muito, ela dizia muito que isso era um movimento de encruzilhada. Por que um movimento de encruzilhadas? O que as pessoas dizem que é deixar ebó nas esquinas, nas encruzilhadas, era uma forma de alimentar os irmãos que saíam fugidos, né, das fazendas e passavam pelos cantos e as comidas ficavam ali. Então ela diz que cultua esse movimento, porque isso é algo ancestral, isso era algo que vinha da nossa religiosidade. Então hoje a gente está aí nesse movimento para que o nome de Alaide não se perca na memória e nem na história, e que fique vivo, que todas as pessoas que visitem aquela região do Pelourinho possam saber quem foi Alaide do Feijão, não só pela sua culinária, mas também pela sua capacidade política de fazer o movimento negro se oxigenar aqui no estado da Bahia e no Brasil também. Com certeza, e é interessante porque Dona Alaide tem um tempero único, né? É um restaurante onde você come essa feijoada baiana, que é diferente da feijoada que se encontra no Sudeste. É um feijão marrom, então já começa por aí a diferença. Carne temperada com... A feijoada temperada com carne de vaca e não de porco, e é muito único. E de fato, né? Todas as vezes que eu estive no restaurante de Alaide, eu encontrei com personalidades do movimento negro de Salvador. Lá em Nova York tem um restaurante que tem um cunho parecido, que ele chama Silvia's, que é um restaurante bem famoso, todos os guias de turismo indicam. No Pelourinho, infelizmente, a Alaide não era 100% conhecida pelos turistas, mas entre o movimento negro sempre foi o queridinho. E é importante lembrar que ela faleceu esse ano, mas que as filhas dela continuam com o restaurante, então é um restaurante que é um ponto de encontro e que a gente espera que continue vivo e atendendo, né, alimentando a gente por muitos e muitos anos. Eldon, vou fazer agora um quadro que a gente tem aqui, que é uma viagem que a gente faz, e aí a gente vai viajar junto num quadro que eu tenho aqui chamado Passaporte Black, em que eu faço perguntas e você dá respostas mais rápidas sobre turismo, sobre viagem. É um bate-bola. Bora lá? O que não falta na sua bagagem? Sandália. E se você só pudesse viajar para um único lugar para o resto da vida, qual seria? Moçambique. Moçambique. Uma dica de viagem? Boipeba. Boipeba. E qual que é o seu tipo de viagem predileto? Viagem de campo. Viagem de campo. E qual que é o seu próximo destino? Palmares, Serra da Bahia. E aí, voltando para o Pelourinho, né, e fazendo essa conexão com Palmares, eu sei que o Pelourinho tem poucas estátuas de pessoas negras, apesar de ser esse lugar de cultura e história negra. A gente tem uma avenida chamada Princesa Isabel, uma rua, na verdade, chamada Princesa Isabel. A gente não tem nenhuma rua com o nome de Zumbi dos Palmares, mas a gente tem uma estátua lá de Zumbi. Queria que você contasse um pouquinho da história dessa estátua, o que acontece no entorno dessa figura que foi esse líder de Palmares. Então, para falar um pouco dessa estátua de Zumbi, eu vou voltar um pouco ali na região da Praça da Sé para a gente falar um pouco do movimento das baianas, que foi um movimento, o que a gente chama de movimento casadinho aqui, que foi o movimento das baianas junto com o movimento negro e toda a gama do movimento social que na virada ali do governo para o governo Lula, em especial já no final da primeira gestão do governo Lula, se organizaram e reivindicaram um espaço de representatividade não só dessas mulheres baianas, mas também que representasse a luta do povo negro, porque o 13 de maio nada nos representa. Então, organizações do movimento negro decidiram que deveriam ter uma estátua de Zumbi dos Palmares ali. Por quê? Porque Zumbi foi um dos maiores líderes das revoluções negras e, em especial no Brasil, Zumbi foi aquele líder que teve uma experiência mais exitosa, que foi o Quilombo dos Palmares. E aí se escolheu essa estátua para que fosse venerado esse dia, que é o dia 20 de novembro, que é a data de morte do Zumbi. E ali, desde então, desde a criação da estátua ali, ao Negro e outras organizações do movimento negro fazem uma lavagem na estátua de Zumbi, que é um tributo. Aqui na Bahia não é feriado, 20 de novembro, mas todas as pessoas negras e não negras que são da luta antirracista se concentram ali na praça para fazer essa lavagem da estátua de Zumbi. Por que se faz a lavagem da estátua? Há um costume
a partir da lógica do sincretismo, que o culto aos orixás, principalmente, eram feitos nas lavagens das escadarias do Bonfim, lavagem nas portas da Conceição da Praia, que era um dia antes e que aquelas mulheres usavam para louvar os seus orixás. Então, a partir disso, o movimento de baianas lava a estátua de Zumbi, não que Zumbi seja um orixá, mas sim pela prática ancestral de fazer um voto de renovação naquele processo, que é a renovação da luta do movimento negro aqui na Bahia e no Brasil. Por isso que se tem. E hoje é um movimento muito forte de se colocar ao lado da estátua de Zumbi uma estátua de Dandara, porque na nossa perspectiva e na nova realidade sabemos que Zumbi não foi o único construtor e teve Dandara e outras forças femininas que ajudaram a construir o espaço do Quilombo. Então, está tendo esse movimento paralelo também, hoje, em torno da estátua de Zumbi. Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? A prefeitura de Salvador tem isso como slogan. A gente teve um período grande de escravização no Brasil e na Bahia, e a gente tem um racismo estrutural no nosso país que é resultado ainda desse período. E isso faz, por exemplo, com que Salvador, que tem essa cidade aqui com 80% da população negra, tenha como maior parte dos comerciantes do Pelourinho pessoas brancas. Mas a gente tem muitos empreendedores negros, né? A gente indicou a Dona Laide e o seu Clarindo, que tem espaços comerciais, e a gente tem novos espaços que têm surgido no Pelourinho, principalmente aí nos últimos anos, e que têm ocupado esse espaço de levar a cultura negra para quem vai conhecer. Queria que você destacasse alguns desses movimentos. Então, hoje nós temos um movimento de novos empreendedores negros, né? Clarindo fala que está na resistência, mas eu sempre digo assim, esses novos empreendedores estão na resistência cotidianamente. Então, a gente tem desde o processo de empreendedores na área gastronômica, como o Érico Braz, a Mônica, que é dona de uma experiência perfeita, que é o Malembe, um restaurante, no pé do Santo Antônio, além do Carmo, desde a nossa amiga Sueli, que trabalha com cosmético e nessa realidade da estética através dos produtos naturais relacionados à questão da ancestralidade. Então, esses movimentos de novos empreendedores negros, eles servem para poder realmente falar da perspectiva do Black Money, né? A gente sempre fala do Black Money, mas em um espaço como o Pelourinho, que é um espaço de resistência, de luta constante, a gente não tinha esse retrato do comerciante, do empreendedor negro. A gente sempre tinha pessoas brancas, geralmente pessoas estrangeiras, e utilizava as pessoas negras para ser seus funcionários, né? Na perspectiva do retrato da Bahia. Então, hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Não é a realidade que nós queremos, mas já é uma realidade significativa no processo dessa cultura dos empreendedores negros, porque é um movimento que vem crescendo aqui em Salvador, né? Então, isso é muito positivo, porque a gente consegue ver, quando transita no Pelourinho, nosso retrato, nosso reflexo naquele empreendedor, naquela empreendedora negra. Maravilha. E aí eu queria perguntar para você, tem alguma dica que você daria para quem está indo visitar o Pelourinho? Alguma dica do que não fazer? Teriam várias dicas, mas o que não fazer? Não deixe de curtir os pontos principais do Pelourinho, porque o que é que eu costumo sempre dizer às pessoas que fazem a caminhada ou que vêm visitar e estão comigo? Salvador tem sempre um lado C, assim como todo ambiente de visitação. Mas tem pontos específicos que a gente consegue entender a nossa história. Então, eu sempre digo que nas nossas caminhadas, por exemplo, a gente não consegue dizer tudo que nós aprendemos ou absorvemos, mas conseguimos dar regra e compasso para que as pessoas possam dialogar com a cidade, né? Eu sempre costumo dizer, pergunta a Salvador alguma coisa que ela vai te dizer, vai saber como perguntar. Então, não deixe de visitar principalmente SPD, Olodum e a Igreja do Rosário dos Pretos, que são 3 pontos em um mesmo local, que são fundamentais e importantes para que possamos entender a construção da história da população negra
na Bahia, em especial no Brasil, porque às vezes é muito narrado que os negros e as negras não têm história, não têm memória. Então, a gente precisa começar a romper essa lógica de que o nosso povo ele não tem história, não tem memória e não tem cultura. Massa, então é isso, né? A gente queria, inclusive, convidar as pessoas para conhecerem, né, a Caminhada Salvador Negra com a gente. Quem estiver indo a Salvador e quiser, né, reservar uma caminhada, é só entrar em contato com o Guia Negro, tanto no site como no Instagram. E aí, aproveitando que a gente está falando do Guia Negro, queria chamar o nosso negro Guia Negro, Heitor Salatiel, para dar algumas dicas mais do Pelourinho, como ele gosta. Heitor, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Olá, Guilherme. Olá, Eldon. Falar de Salvador Negra para mim é muito importante. É um lugar onde me reconecto com a minha ancestralidade e principalmente desperta a minha criatividade. Eu sou completamente apaixonado por Salvador. E falar de Salvador Negra para mim, eu não poderia deixar de indicar o MUNCAB, que é o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Fica na Rua do Tesouro, número 61-127, no centro. É um lugar que tem um grande acervo e que preserva muito da memória afro-brasileira. Outro lugar super interessante é o Teatro 18, que fica na Rua Frei Vicente, número 18. Foi muito importante para a história do teatro de Salvador e também é um lugar que abriga várias cenas e movimentos culturais. Visitar a missa, a terça-feira da bênção, lá na igreja Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos, é uma energia incrível, porque é uma missa católica que tem todos os fundamentos e o secretismo das religiões de matriz africana. É incrível essa missa aculturada e eu super indico. Pelourinho tem se tornado um grande polo gastronômico. Vários restaurantes muito interessantes têm surgido na região. E eu gosto de indicar o Malembe, que é um espaço de drinks e petiscos, que é uma delícia. E também, principalmente, o Roma Negra, que é um lugar que tem uma comida extremamente sofisticada. E falando do Pelourinho e de lugares que poucas pessoas conhecem, tem um espaço que eu acho extremamente interessante, que fica na Rua do Paço, que se chama Casa das Sete Mortes. Tem uma lenda super interessante sobre essa casa, mas hoje é um espaço que abriga Focus Moda Produções, que é um lugar de cursos, é um lugar de mentoria, é um lugar de grandes produções de teatro, moda, comportamento. É um lugar que vale muito a pena a visita. E também, que eu não sou bobo nem nada, vou indicar sim o Samba do Quiabo, que fica lá na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa. A Feira de São Joaquim é o maior mercado popular da Bahia e abriga esse samba que é único. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Heitor. Lembrando que o Heitor é fotógrafo e produtor cultural. E aí, voltando, Eldon, depois dessas dicas do Heitor, eu queria então que você convidasse todo mundo para conhecer o Pelourinho. A gente sabe que é o lugar que as pessoas mais têm desejo de visitar em Salvador. Quem passa um dia em Salvador, em geral, vai ao Pelourinho. Aqueles navios de cruzeiro que param na cidade e deixam milhares de turistas, né, passarem um dia em Salvador, eles vão ao Pelourinho conhecer esse lugar histórico. Então, eu queria que você convidasse as pessoas para visitar o Centro Histórico de Salvador. Então, galera, quero convidá-los aqui para fazer uma visita ao Pelourinho, ao nosso centro antigo de Salvador, popularmente conhecido como Centro Histórico. Então, aqueles e aquelas que só têm um dia, venham se maravilhar com o nosso Pelourinho, que foi a primeira cidade de Salvador chamada de Soterópolis. Vem que vem. É isso, eu sou muito fã do Pelourinho. Cada vez que eu vou para o Centro Histórico de Salvador, eu descubro uma história nova, um lugar novo que eu não conhecia. Eu acho que é um lugar recheado de história, cada rua, cada pedra. A gente sabe que o Pelourinho também é um lugar de resistência, né? Muitos moradores negros ainda conseguem estar lá, apesar dos movimentos constantes da prefeitura de tirar essas pessoas e levarem para lugares distantes. Eu fico muito feliz de ter amigos hoje que moram por lá, o pessoal do 48 na Rua do Paço, enfim, uma série de outras pessoas que vivem o Centro Histórico ou como moradores, ou como comerciantes, ou como pessoas que frequentam o Pelourinho. Então acho que é um espaço muito rico. Eu sou sempre grato
pelas histórias e pelos aprendizados e pela energia, né? O Jonathan Raimundo, ele fala isso, né? Que é impossível você passar pelo Pelourinho sem não ouvir os gritos de dor. Eu acho que a gente não pode, não deve esquecer dessa história, né? Que lá ficava um mastro de madeira onde as pessoas negras eram torturadas, e essa história é muito recente e que essa energia está presente, né, nesse lugar ainda. Então a gente precisa visitar, precisa entender a história e precisa respeitar, né? Então, obrigado, Eldon, obrigado a vocês que chegaram até aqui, e na próxima sexta a gente volta com mais um Afroturismo, o Movimento.